Olá, o Vida Vivida já está no ar e no programa de hoje eu converso com uma atriz dona de muito talento e um carisma que cativa a todos. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, ela deu vida a personagens que ficaram marcados em nossas memórias. Segundo o diretor e ator Miguel Falabella, ela é uma atriz completa, seja no drama ou na comédia. Ela é formada em medicina, mas foi atuando que encontrou a alegria de viver. Eu converso agora com Maria José de Castro Polessa. A atriz Zezé Polessa. Zezé, obrigado pela presença. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada a você pelo convite. Bem, Zezé, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu dizia que você é formada em medicina, você se especializou, chegou a trabalhar como médica? Não, eu até tive vontade. Eu fui fazer medicina porque eu achava assim que eu tinha uma vocação, um talento. Eu tinha um tio chamado José Maria e ele salvou a minha mãe, na minha visão de fantasiosa de criança, fazendo uma cirurgia nela. Então eu fiquei muito encantada com aquilo, com aquela atitude dele e tal. E aí eu fui estudar medicina. Até o terceiro fui bem, assim, porque era uma coisa de estudar fisiologia, né, funcionamento do corpo, anatomia. Aí quando chegou no terceiro ano que a gente foi para os hospitais, né, foi para as clínicas, aí o negócio começou a pesar. Pegar, né? O bicho começou a pegar. Mas eu tinha, acho que era uma coisa bem de adolescente, assim, uma coisa de querer salvar, de querer ajudar, de querer resolver, né, os sofrimentos, as doenças, a miséria, a pobreza, enfim. Mas eu sempre fiz teatro, desde que eu fui para a escola. Então, desde criança? Desde criança. Eu tinha uma professora, até está escrito numa foto minha de colégio, minha turma e a minha professora festeira, que era uma professora, Maria Luísa, que toda data, assim, por exemplo, tinha a festa da primavera, as escolas comemoravam a entrada da primavera. Ela comemorava a entrada do verão, a entrada do outono, a entrada do inverno, comemorava tudo. E eu comecei a entrar naquilo e comecei a escrever umas coisinhas pequenas, assim, para as festas, comecei a fazer umas músicas e tal. E a minha mãe também adorava, fazia os figurinos todos de papel. Então é daí, desde criança, que você já tinha o sonho? Era primário, 7 anos, 7, 8, 9, 10, tive essa professora. Depois eu fui para o ginásio, também tive uma professora de inglês, que tinha sido bailarina e tal, e a gente começou a montar uns musicais, montamos a Noviça Rebelde, montamos a Volta ao Mundo em 80 minutos, que chamava na nossa... Isso ainda tudo teatro amador, né? Criança, colégio. A primeira coisa que eu quis ser na vida foi professora de criança. Alfabetizar, assim, eu tinha loucura por alfabetizar. Minha mãe tinha uma lavadeira que tinha um monte de filho e quando eles iam lá em casa, eu pegava para dar aula. Elas não queriam ter aula e eu pagava para elas deixarem eu dar aula. Dava moeda, dava bala, dava um chiclete para elas deixarem eu dar aula. Eu gostava muito de ensinar. E depois da escola normal eu resolvi estudar medicina. Aí na faculdade de medicina, que foi num ano brabo, de ditadura militar e tal, não tinha nada assim, não tinha. A gente conseguiu reativar um cineclube, mas não tinha grupo de teatro nenhum. Mas aí eu estudava na Aliança Francesa de Copacabana, e aí lá eu fiz um grupo. E lá a gente começou a... Eu acho que meu começo... Então são vários começos, né? Você tinha quantos anos, Zezé? Eu tinha uns 20, porque aí a gente tinha mesmo bilheteria, público, pagante, crítica. Eu ganhei um prêmio com a primeira peça que eu fiz lá, uma revelação da crítica carioca. Qual foi essa peça que você chamava Os Infortúnios de Mimi Boaventura. Hoje a minha mãe reconhece, assim, falou, puxa, aquilo tudo que a gente via você fazer, mas a gente não tinha, assim, não tinha nenhum ator na minha família, a gente não era, assim, especialmente de ir muito ao teatro, a gente não ia. Eu fui ao teatro a primeira vez com 14 anos. Então eu não sabia, na verdade, até fazer, por isso que eu acho que é um outro começo, até fazer o Despertar da Primavera, que foi em 79, aí eu já estava bem no final da faculdade, já tinha uns 23, 24 anos, aí era um grupo
que começou a largar a faculdade, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, todo mundo meio nessa onda que eu acordei para... Na verdade, isso pode ser uma profissão, isso pode ser um meio de vida, isso pode ser, eu posso só fazer isso, né? Porque era sempre como um hobby. Durante a faculdade inteira, eu estudava de 8 da manhã, não sei como é que eu aguentava. Aguenta, né? Porque a gente agora faz cinema, teatro, televisão, tudo junto. Mas eu saía, a faculdade era de 8 às 6, no fundão, eu saía, ia para Copacabana, saía meia-noite, 1h, ia para casa, na Tijuca, e então eu fazia a noite teatro e o dia inteiro de faculdade, medicina, e o fim de semana estudando. Então... Loucura, né? Então foi realmente um verdadeiro despertar, né? Você é carioca? Eu nasci em Bangu, porque esse tio, José Maria, que fez o meu parto, ele dava plantão num hospital em Bangu, então eu nasci lá. Mas aí morei em alguns lugares do subúrbio, morei num lugar chamado Encantado, e depois morei na Tijuca, e depois que eu saí da casa dos meus pais com 23 anos, eu morei em todos os bairros do Rio de Janeiro que você possa imaginar, da Zona Sul. Uma verdadeira carioca, né? Eu fui para Santa Teresa, fui para Laranjeiras, fui para Ipanema, fui para o Maitá, fui para o Leblon, agora eu moro na Gávea. Zezé, você é uma pessoa supersticiosa? Tenho manias, assim, gosto de me concentrar, mas é pouco, 10, 15 minutos. Eu preciso ficar sozinha no camarim. Eu às vezes fico só sentada respirando, assim, com a mão na barriga. Às vezes eu acendo um incenso, às vezes eu acendo uma vela, às vezes eu apago a luz toda, fico tudo no escuro. Mas eu preciso disso. Mas não tenho assim, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu acredito em Deus, assim, mas não é uma coisa que eu seja muito apegada a isso, não. Como diz um amigo meu, eu perguntei a ele uma vez, você reza? Ele falou assim, eu não gosto de incomodar. Não gosta de incomodar. E Deus, eu acho que assim, eu sei que ele existe e tal, mas a gente não é próximo, ele é Deus, né? Então a gente não tem muito, não é aquela amizade, né? Não é aquela amizade muito próxima, porque ele é Deus, né? Você é filha única, Zezé? Voltando a falar. Não, eu tenho 3 irmãs. Minha mãe teve 4 filhas. Minha mãe e meu pai, né? É casada? Tem filhos? Eu já fui casada algumas vezes, agora não sou casada, mas tenho um filho. Qual o nome dele? João. João. João Palessa Dantas. Filho do Daniel Dantas. Tá bom, Zezé, a gente vai dar uma paradinha, mas na sequência tem muito mais curiosidade de Zezé Polessa para você. Não saia daí. Vida Vivida está de volta e hoje conversando com a atriz Zezé Polessa. Zezé, vamos falar de teatro. Qual foi a sua estreia, assim, profissionalmente falando? Pois é, são vários inícios, né? Teve esse início, assim, eu considero um início que a primeira peça que eu fiz que tinha público pagante, né? Que a bilheteria, que existia uma bilheteria. Isso foi em 73, uma peça chamada Drácula. Bram Stoker. Depois, uma outra estreia, que aí já é uma coisa de definição profissional, de começar a parar de fazer medicina, terminar, concluir aquilo e tal, com colegas que hoje estão aí, que são atores, né? Esse grupo foi o Despertar da Primavera, que a gente fundou a partir desse espetáculo um grupo chamado Pessoal do Despertar, que era o Miguel Falabella, o Daniel Dantas, a Maria Padilha, Rosane Goffman, uma galera que está trabalhando com isso até hoje, né? Então esse foi um início mais profissional, assim, no sentido de assumir, para mim, uma profissão. Então isso foi em 79, 80. Em 1988, Zezé, você recebeu o prêmio Mambembe, né, pela sua participação em Delicadas Torturas, né? Você acha importante para um ator, para uma atriz receber um prêmio? Não, eu acho bom principalmente os primeiros prêmios.
assim, porque é um trabalho muito... Porque depois a gente vai estudando mais e tal. Então, os primeiros prêmios, eles são legais porque eles falam, tá legal, você tá indo no caminho. foi legal isso aqui, foi um acerto, né, de personagem, dentro do trabalho que você fez. É sempre dentro de um contexto, né, daquela peça, com aquelas pessoas, né. E hoje, você acha que falta, então, premiações para teatro? Como é que você acha? Eu ganho prêmios com a televisão e são votação popular, é prêmio de internet. Então é muito estranho, porque depende também do quanto você está envolvido com o meio, né? com o universo da internet, quantos contatos você tem, quantas coisas. E eu não sei, eu não sou muito de internet, eu não tenho Facebook, eu uso e-mail e Skype para falar com os meus amigos que moram fora do Brasil e ponto. Os prêmios agora, eles são mais festivos. Assim, eles não, assim, você não, eu lembro que o primeiro prêmio foi tão sério, foi sério até assim, meu Deus, eu agora tenho um compromisso, sabe? Eles agora são mais festivos, são mais como eu acho que deve ser mesmo, para comemorar um trabalho que você fez, um momento, né, da sua vida que você estava ali envolvida com aquele trabalho. Zezé, já que você falou, não sou feliz, mas tenho marido, né, que foi um grande sucesso, você acabou de falar. Como foi esse espetáculo? E essa personagem, ela é parecida com você? Tem alguma coisa? Muito engraçada essa personagem, não tem nada a ver comigo. Quer dizer, não sei, acaba tendo, né, algumas coisas, mas assim, somos mulheres, mais ou menos da mesma idade, e ela na Argentina, eu no Brasil. É uma história muito interessante. Eu fiz um espetáculo com o Miguel chamado O Submarino. E esse espetáculo, e o Miguel fez relação com um diretor argentino, Vítor Garcia Peralta, e o Vítor era meio assim, ele meio levava umas coisas do Miguel para dirigir lá em Buenos Aires, trazia umas coisas para cá, tinha um intercâmbio assim de teatro. E o Vítor montou o Submarino lá. Então, quando ele foi assistir, ele falou, eu gostaria de trabalhar com você e tal. Então, a gente ficou naquele namoro. E aí, uns anos depois, não muitos, uns anos depois, ele me deu esse livro, No seré feliz, pero tengo marido, que é até um tempo de verbo que a gente não tem, que é posso não ser feliz, mas tenho marido, que eu traduzi por não sou feliz. E eram umas crônicas de uma jornalista que escrevia para uma revista feminina, crônicas, e ela escrevia só sobre o casamento dela. A Viviana Gomes. Viviana Gomes Torpe. Ela dizia muito que ela tinha muito deixado a vida dela, as coisas que ela queria fazer. Na verdade, ela consegue publicar o livro depois de 27 anos de casada, e no final tinha uma surpresa, que é a última crônica do livro, que é o marido pediu para se separar dela porque tinha se apaixonado por uma mulher de 27 anos. Mesma idade do tempo de casamento deles. Foi difícil, então, criar essa personagem? Foi difícil para burro, assim, foi muito difícil, porque primeiro eu rejeitava muito, eu rejeitava, falava, mas não quero falar dessa mulher, que mulher é essa? Que mulher chata, por que essa mulher não vai embora, por que não se separou, por que está aguentando, por que fica reclamando? Mas depois eu fui vendo assim, não era reclamando, ela escrevia as crônicas, ela fez o livro, ela era uma mulher assim bastante inteligente, com humor muito legal, humor sarcástico, né, às vezes negro, mas era muito legal. Aí eu fiz umas experiências assim de leituras na minha casa com casais, depois a gente conversava sobre a peça, tinha uma adaptação na Argentina. Só para a gente finalizar isso aqui, então, marido é imprescindível para uma mulher ou não? Não, de jeito nenhum. Bom, Zezé, vamos falar sobre televisão? A sua estreia na TV, quando se deu? Na TV, eu primeiro fiz a TV Manchete, um programa,